Vamos falar sobre CMV nesse vídeo de hoje? Antes de mais nada, aqui quem está falando é Rafael Scalco. Eu sou dono de diversos restaurantes e mentor também de donos de restaurantes. Eu ensino o que eu vivo na pele, na prática. E o tema de hoje é um tema tão falado e um tema tão importante no nosso ramo que é o CMV. Se por acaso você não sabe o que é CMV, CMV é o custo da mercadoria vendida, ou seja, uma abreviatura para custo da mercadoria vendida. Então, basicamente, em linhas gerais, tudo que é alimento e que é bebida vai entrar dentro do CMV. E aqui eu quero começar já te dizendo algo importante. A gente vai trabalhar uma fórmula aqui na lousa que eu vou te mostrar do CMV. Eu vou falar para você sobre os 4 tipos de CMV que existe, porque muitas dúvidas mas o CMV é isso, o CMV é aquilo. Na verdade, existem 4 tipos, mas isso é uma metodologia minha. Se você procurar, vai ter outras pessoas falando de outras formas. E eu não sou aquele cara que quer lacrar. Eu sou o único certo, o único dono da razão. O importante é isso te trazer clareza, te trazer entendimento e, por consequência, você ter mais resultado. Então, presta atenção aqui no que eu vou te falar hoje sobre o CMV, sobre quais que são os 4 tipos de CMV. Alguns deles a gente já vai aprofundar nesse vídeo, outros vão ficar para um vídeo posterior. Então vamos começar. A primeira coisa quando a gente fala de CMV é a gente entender então o que entra dentro do cálculo ou não entra. Em linhas gerais é algo que não existe discussão, que alimento e bebida faz parte do CMV. Algumas pessoas, por exemplo, vão colocar também o custo de embalagem, alguns vão colocar o custo do produto de limpeza, mas vamos nos ater aqui num primeiro momento em custo de alimentos e bebidas. E aí qual que é o ponto? Rafael, qual que é o certo? Gente, não é sobre estar certo ou sobre estar errado, é sobre fazer uma análise. Por exemplo, eu considero um CMV ideal 27%, mas é claro que vai depender. Uma pizzaria consegue fazer tranquilamente, uma hamburgueria por vezes até um CMV menor. Já uma casa de sushi, um buffet, vai ter um CMV um pouco maior. Então o CMV é muito como a roupa. Para mim talvez seja G, para você talvez a roupa seja M. Então existe uma linha geral, mas existem adaptações que a gente deve fazer dependendo da tipologia, dependendo do tipo do negócio. Então, por exemplo, se você considera só alimento e bebida dentro do CMV, você vai considerar, por exemplo, então, que o seu CMV ideal, digamos, seja 26. Se você considera que vai entrar junto embalagens, considera que o CMV ideal talvez seja 27,5. Então, o ponto é esse, gente. Não queira aquela coisa assim, exata. O importante é você ter o entendimento. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. Existem, então, 4 tipos de CMV. CMV global, CMV real, CMV teórico e CMV semanal. O CMV teórico é o CMV da ficha técnica, e isso vai ficar para um próximo vídeo. O CMV semanal é um CMV muito importante quando a gente fala de compras de estoque, mas isso também vai ficar para uma outra aula, para um outro vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o CMV global e o CMV real. Então vamos lá. Qual que é a fórmula do CMV? A fórmula do CMV é a seguinte: estoque inicial, então E de estoque e de inicial, mais as compras do mês, menos o estoque final. Então, estoque inicial mais compras do mês, menos o estoque final, é igual ao meu CMV mensal. Ok? Só que isso aqui a gente está falando do CMV global. E qual que é o ponto? E esse é o certo a se fazer, esse é o ideal a ser feito. Só que o grande ponto é, qual que é o desafio de calcular o CMV global? Que para eu calcular o CMV global, como você já viu na fórmula, eu tenho que ter a contagem de estoque inicial e a contagem de estoque final. E é o seguinte, gente, eu não sou consultor, eu sou dono de restaurante igual você, e eu sei que a maioria não conta estoque. Mas, Rafael, não é importante contar estoque? É claro que é importante. Rafael, devo contar estoque? Claro, você deve. Só que depende do teu momento. Talvez você tenha coisas mais urgentes para fazer, coisas mais importantes para ser feita do que contar estoque. Contar estoque é importante, mas não é uma coisa que você não possa viver sem. Entende? Só que isso só vai dizer quem é dono igual a você. O consultor vai dizer, não, você tem que fazer toda a contagem do estoque, diariamente, semanalmente, mensalmente. Mas eu sei como é que é a prática, eu sei como funciona. Então, diante desse desafio, eu sempre soube que essa é a fórmula do CMV.
Só que eu pensava, será que de fato não tem um jeito mais simples de calcular o CMV? E isso ficava na minha cabeça. E antes de eu continuar o vídeo te explicando sobre isso, se por acaso tu ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa também as notificações e já começa a me seguir também lá no Instagram, no @RafaelScalco1. Então eu vou te dar um exemplo aqui de uma fórmula de como que a gente vai fazer essa conta. Vamos transformar isso aqui em números, certo? Então digamos que o estoque inicial da minha operação esse mês foi R$30.000, tá bom? R$30.000 foi o meu estoque inicial esse mês. Ao longo do mês, eu comprei mais R$50.000, ok? E eu terminei o meu mês com um estoque de R$45.000. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Vamos fazer uma conta então. Vamos lá. Eu tinha um estoque inicial de 30, eu comprei 50, fiquei com 80. Tirei 45, fiquei com um estoque de R$35.000. Então, o meu CMV nesse mês foi 35.000. O que isso significa? Nada. Esse número por si só não quer me dizer nada. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso agora saber qual que foi o meu faturamento nesse mês. Porque o CMV, o número absoluto dele, nos diz muito pouco. Eu preciso transformar ele em porcentagem. E aí, o que eu preciso? Saber o meu faturamento. Então, digamos que nesse mês, o meu faturamento foi R$100.000, ok? Olha só o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aqui na calculadora 35.000, vai dividir por 100.000, que foi o nosso faturamento nesse mês, e a gente vai ter o número de 0,35. 0,35. Como que agora eu transformo isso em porcentagem? Eu multiplico por 100. Então eu pego esse número que deu aqui e multiplico por 100. Deu 35. Então, o meu CMV nesse mês foi 35%. E é isso que eu preciso saber. Eu preciso acompanhar todo mês o meu CMV. Eu preciso saber quantos por cento deu o meu CMV. Então, como eu te falei, na minha visão, o CMV ideal, 27%. 30%, para mim, é o limite de um bom CMV. Até 32%, 33%, aceitável, quase passando do limite. 34, 35 já é um CMV muito alto. Só que isso, como eu falei, depende do tipo de negócio. Porque, por exemplo, num fast food, tu vai ter um CMV mais alto, mas em contrapartida tu tem um custo de mão de obra mais baixo. Ao passo que, por exemplo, num restaurante à la carte, tu consegue ter um CMV mais baixo, mas tu vai ter um custo de mão de obra, tu tem mais garçons, tu vai ter um custo mais alto. Então, isso que a gente precisa fazer essa análise, por isso que não pode ser um número cravado. Eu também vou gravar um outro vídeo para vocês, em breve sai aqui no canal, para um outro entendimento, para a gente fazer uma análise não do CMV puro, e sim uma análise mais global com outros números que também vai trazer entendimento. Mas voltando aqui no tema do nosso vídeo de hoje, a gente tem aqui o CMV global deu 35%. Só que eu tinha te falado mais cedo no vídeo aqui. Qual que é o problema do CMV global? Eu preciso contar estoque e muitas vezes eu não conto. Então, se você já conta estoque, faça isso. Agora, se por exemplo você não conta estoque, o que a gente pode fazer, gente? Deixa eu te mostrar algo aqui. O que a gente vai fazer? E o importante, tá? Você vai começar a calcular o CMV a partir já do próximo mês. E sem contar estoque. Olha o que você vai fazer. Você vai tirar fora o estoque inicial e vai tirar o estoque final. Você vai ficar só com as compras do mês. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as compras do mês e vai dividir pelo teu faturamento mensal. E aí aqui você vai ter o seu CMV real mensal. Tá? Qual que é o ponto aqui, gente? É claro que se no mês tu tinha um estoque, e aí tu não conta, mas, por exemplo, tu tinha um estoque de 30.000, no próximo mês tu vai para um estoque de 50.000, 80.000, 200.000 de estoque, ou seja, teu estoque é desenfreado, isso aqui não vai funcionar,
Mas, se você mantém uma média de estoque, você compra, você vende, você nunca tem picos absurdos dentro do teu estoque, você tem uma média mais ou menos igual de mês para mês, ao longo do tempo vai ter praticamente o mesmo efeito. E o importante é, você já tem um número. Então o ponto é, eu sou dono igual você. Então não vamos ficar de perfeccionismo. Se dá para tu ir pro global, faça. Se não dá, já começa com o real. Então o que tu vai fazer? Por exemplo, nesse mês eu comprei, vamos fazer um cálculo diferente, eu comprei 80 mil reais esse mês, tá bom? E o meu faturamento, digamos que esse mês foi de 200 mil. 200 mil. Então quando eu dividi 80 mil reais, que foi as minhas compras. Ao longo do mês eu comprei 80 mil reais. E eu divido por um faturamento de 200 mil, ele vai me dar 0,40. Como vocês já sabem, a gente vai multiplicar por 100 e isso vai dar 40%. Então, nesse mês, o meu CMV real foi de 40%. Então, é isso que eu queria trazer de clareza para você nesse vídeo de hoje. Ideal, trabalhar CMV global. Não dá, não fique esperando até você começar a contagem, porque é algo que é complexo, que demanda, vai ter muita resistência dos colaboradores, até você conseguir adaptar, faça. Mas se não, já começa com o CMV real, porque é importante todo mês você saber quanto que está o meu CMV. Por quê, gente? Porque o CMV é o custo que mais está sob o nosso controle. É o custo que mais a gente consegue injetar lucro diretamente no bolso. É importante a gente fazer estratégias de marketing, a gente vender mais, mas tudo isso é para gerar faturamento, para depois gerar algum lucro. Quando tu diminui o teu CMV, é lucro direto no bolso. E qual que é o ponto? O que eu não meço, eu não consigo gerenciar. Então, se eu não sei o meu CMV, eu não sei se está indo bem, eu acho que está indo bem, eu acho que está indo mal, aí eu acho que eu tenho que diminuir a quantidade do produto, ou eu acho que eu tenho que trocar a marca, ou eu acho que eu tenho que aumentar meu preço. Quando eu tenho esse número, eu tenho um dado. E com base em dados, a gente toma decisões. Então, se você gostou desse vídeo de hoje, compartilha ele com outro dono de negócio de alimentação e eu te aguardo no próximo vídeo.